A crise provocada pelas derrotas no Congresso levou o presidente Lula a se reunir com seus auxiliares que cuidam da articulação política nesta quarta-feira. Nesse encontro, o próprio chefe do executivo assumiu que o governo tem conseguido vitórias importantes em pautas ligadas à economia, mas não tem base aliada para aprovar projetos ligados à pauta de costumes. Ele descartou, por enquanto, fazer trocas em sua equipe, mas decidiu se reunir com os líderes governistas toda segunda-feira para fazer uma avaliação semanal das ações que precisam ser tomadas pelo Palácio do Planalto. Você, Cristiano Beraldo, Lula vai puxar para si, então, esse papel de iniciar esse processo de articulação. Ele considera que nas pautas ligadas aos recursos, orçamento, a economia, até que eles estão conseguindo avançar. Agora, em relação às pautas de costumes, meu Deus, hein? Ô, Caniato, quando você tem um presidente negacionista, né, um presidente que nega os problemas, nega a realidade, claramente ele não vai fazer essa rotina de toda sexta-feira tomar um choque de realidade. Então, isso aí, considerando que a gente já está perto do recesso do Congresso, pode ter certeza que isso vai acontecer 1, 2, 3 semanas e depois não acontece mais, porque não se trata disso. O que estamos tratando, acho que foi o Mota que falou, é que esse é um governo analógico, completamente antiquado, desconectado da realidade. Quando a gente olha essa prática, vou distribuir ministério, vou passar articulação política, vou distribuir aqui cargos, ele não se dá conta de que a dinâmica hoje mudou em alguns sentidos. Primeiro, o Congresso Nacional já tem bastante dinheiro, são dezenas de bilhões de reais que chegam para deputados e senadores gastarem como bem entendem, para mandarem para os prefeitos, para mandarem para os vereadores, para ajudarem nas campanhas que eles querem ajudar. E, com isso, manter a sua base para proporcionar a próxima reeleição. Então, esse problema do dinheiro, é claro que quanto mais dinheiro para essa turma, melhor, mas essa questão do dinheiro já não é mais fundamental. E aí você tem uma outra questão. É que hoje o mundo digital que existe, apesar da má vontade do governo em reconhecer isso, apesar do esforço do governo em querer criminalizar a rede social, o mundo digital cobra a conta dos deputados e senadores. Então não adianta, o governo pode dar o dinheiro todo do mundo, que o que é importante, o que é essencial para o senador e para o deputado é ele se manter no poder, ele ter condições de se reeleger, é ele ter o apoio popular para tentar uma prefeitura, tentar um governo, seja lá o que for. E se este deputado ou senador se posicionar contra o interesse da população, ele será cobrado de forma imediata e no dia da eleição não faltarão aqueles que vão expor para todo o público, para todo o eleitorado, que aquele é o deputado, que aquele é o senador que votou, por exemplo, a favor de bandido tirar férias de 35 dias por ano. Então, essas coisas ficam muito evidentes e não adianta o governo tentar dizer que não, eu vou dar um ministério aqui e aí todos os deputados do partido vão votar comigo. Não vão, isso não existe. E a gente viu claramente nessas votações de derrubada de veto essa semana qual é a dinâmica que impera. O governo pode querer o quanto ele quiser. O Congresso tem uma nova dinâmica de funcionamento. Quanto mais cedo o governo reconhecer isso, menos ele vai se frustrar, menos choros serão ouvidos pelos corredores do Palácio e talvez o Brasil possa passar a lidar de uma forma mais direta com a realidade dos fatos. A realidade é essa. O governo é que está sendo negacionista. Você, Mota, presidente da República, admitindo não ter o apoio contra a pauta de costumes. Não é uma novidade, né? Agora, a cada derrota em uma pauta chamada de costumes tem um peso enorme, né? Eu não concordo muito com essa categorização, esse conjunto de ideias, de chamar isso de pauta de costume. Eu prefiro chamar de uma cestinha do mal, porque não é só costumes.
Por exemplo, o costume de cobrar imposto, isso não está em pauta de costume, não tem nada a ver. Isso é uma ideia completamente equivocada e maléfica. Usar o aparato do Estado para extrair cada vez mais dinheiro do bolso do trabalhador. É isso que significa aumento da carga tributária. Vamos explicar bem explicadinho. É tirar o dinheiro da dona Maria, que mora lá em Varriçai, no interior do Rio de Janeiro, que é aposentada, que sustenta um filho que mora com ela, é tirar dinheiro do bolso dela para pagar um hotel de luxo em Paris, em Nova York, em Roma, onde eles quiserem ir. É tirar o dinheiro do operário que trabalha, que acorda às 4 horas da manhã para pegar a condução, para estar lá no seu trabalho, é tirar dinheiro do bolso dele para pagar o combustível dos jatinhos que levam os 40 ministros, não são 40? É muito voo, gente, para lá e para cá. É disso que a gente está falando. É recriar o imposto que tinha sido extinto, é inventar uma reforma tributária que não diminui a carga tributária e que vai tornar a vida dos brasileiros um inferno pelos próximos 8 anos e que vai quebrar o recorde de alíquota de IVA do mundo. Meus amigos, não é possível que essas pessoas não entendam a reação da população a essas ideias. É uma cestinha do mal. Não adianta carregar essa cestinha e querer ser popular. E também, como eu disse, eles não têm mais nada para substituir isso. Essa é uma turma que nunca leu Adam Smith, nunca leram Hayek, nunca leram Mises, nunca leram Milton Friedman. Eles não sabem de nada. A única coisa que eles sabem é Marx, que eles captaram de quinta mão. As coisas assim, 2 ou 3 frases de Marx: somos contra a mais-valia, somos contra a propriedade privada e, olha, cargo nas estatais para os amigos. É isso. O mundo deles está resumido a meia dúzia de frases. Não tem como ter popularidade dessa forma. Você, Dávila, queria também pedir sua reflexão. Presidente Lula deve promover encontros semanais com as lideranças do Congresso Nacional, também com seus ministros, enfim. Vai tentar ele, de certa maneira, assumir parte dessa articulação. Não sei se vai dar certo. Agora, é importante lembrar que até agora não engrenou essa articulação política. Agora fica parecendo uma administração de primeira viagem. Mas é o 3º mandato de Lula, né? É verdade, 3º mandato de Lula. Ele viu que hoje ele não pode contar com ninguém para fazer articulação política, ele vai tentar fazer ele próprio articulação política. A única coisa que pode acontecer nessas conversas é ele ter uma temperatura real do como as coisas caminham no Congresso Nacional. E aí pode ser que ele desista de tentar aprovar uma matéria que ele sabe que vai perder. Talvez essa clareza ele pode ter uma conversa muito mais direta com as principais figuras do Congresso, do que com tudo que vem filtrado dos seus ministros. E isso dá uma falsa impressão de que ele pode ter uma certa vitória, como eu acho que ele foi ludibriado pela sua base, achando que não, vamos conseguir ter essa vitória no Congresso, e na verdade foi uma derrota. Então, capaz que uma conversa direta possa trazer um senso de realismo maior ao presidente da República. Agora, eu queria fazer 2 observações importantes aqui. Primeiro, o político vive de dinheiro e de voto. Eles entendem o que dá voto e o que não dá voto. Então, portanto, eles não vão contra nenhuma pauta que seja de interesse do governo que vai tirar voto ou que vai prejudicá-los perante a base. E como o Beraldo bem disse, o dinheiro já está garantido. Nós temos bilhões de reais nas emendas impositivas, emendas de comissão, etc. Então, o dinheiro está garantido, eles estão de olho no voto. É isso que importa. E para falar em voto, não podemos esquecer que o trabalho do Congresso vai cessar no fim de junho. E já tem uma data, Festa de São João. Quando dá a Festa de São João, começa todo mundo a abandonar Brasília e voltar para suas bases. E depois de São João, ninguém mais vai voltar a Brasília, porque o que vai acontecer é que todo mundo vai estar engajado nas eleições municipais. Ou seja, o Congresso fecha para balanço no dia 26 de junho, e só vai reabrir depois das eleições presidenciais. Então, o Brasília vai ficar às moscas até o final de outubro, começo de novembro. Portanto, não vai ter muita articulação. E quer saber de uma coisa? Quanto menos gente em Brasília, melhor para o brasileiro. Menos pessoas vão
tentar avançar no seu bolso com matérias de aumento de arrecadação. Então, não acho que é bom. Acho que quanto menos o Congresso trabalha, mais o Brasil pode trabalhar em paz, com menos instabilidade que acontece quando o Congresso e o governo estão muito ativos, principalmente no único programa desse governo, que é aumentar a arrecadação, cobrar mais impostos dos brasileiros para pagar os privilégios, super salários que hoje reinam na elite do funcionalismo público brasileiro.